ter brincado um pouco com o princípio multiplicativo, vamos trabalhar com permutação simples, que é o próximo passo. Se vocês não entenderam algumas das últimas questões, não se preocupem. A gente vai começar a desenvolver muitas ferramentas e vai ficar bem mais fácil fazer aquelas questões que eu mostrei antes a partir de agora, tá certo? O que é permutação simples? Quando a gente tem que ordenar coisas, por exemplo, eu tenho o número 1, o número 2 e o número 3, tá certo? Quantas ordenações são possíveis? Ou seja, de quantas maneiras distintas eu posso escrever um número que é formado de um número de 3 dígitos, formado apenas por um número 1, um número 2 e um número 3. Horas, você poderia escrever os casos: 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2 não, 2, 3, 1 e 3, 1, 2, 3, 2, 1, tá? Aqui a gente nota duas coisas. Primeira delas, sempre que tu for fazer contagens, por exemplo, eu quero saber quantas permutações possíveis. O que é permutação? De quantas formas eu posso ordenar isso daqui, tá? Isso é permutar os elementos, trocar eles de lugar, ver quantas ordenações são possíveis, certo? De quantas maneiras que eu vou poder fazer isso, é muito interessante que você faça de uma maneira sistêmica. Que tu não pegue e simplesmente, vou tentar muitas possibilidades, vou ficar jogando eles aleatoriamente. Quando tu for testar as ordens possíveis, testa de uma forma que tu vá conseguir considerar todos os casos. Por exemplo, eu peguei primeiro o 1, coloquei o 1 na frente. Depois eu peguei o 2 e o 3. Depois eu mantive o 1 e inverti esses dois. Quando acabou todas as possibilidades com o 1 na frente, eu coloquei o 2 na frente, 1, 3, e inverti. Acabou todas as possibilidades com o 2, eu fiz o mesmo com o 3. Assim, como eu fiz uma coisa com cuidado, tá? Essa ordenação com cuidado, eu sei que eu consegui colocar todos os casos possíveis. Esse é um detalhe muito importante em prova, tá certo? Se tu não souber direito o que fazer e quiser contar em algum momento, tem que fazer uma contagem cuidadosa, cautelosa, sistêmica. Senão tu vai cometer algum erro que vai te custar a questão. Tranquilo? A outra coisa que a gente percebe é que nós obtivemos 6 possibilidades de ordenação. Tem um jeito mais fácil que a gente usa em combinatória, que é o símbolo de fatorial. O que diabos é esse símbolo de fatorial, que é um ponto de exclamação? Ele diz o seguinte: 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Ou 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 1 fatorial é igual a 1. E 0 fatorial, o pessoal quase sempre erra, é 1, tá? Pensa que meio que por definição. Tem uns motivos, tu usar a função gama, tu deixa isso aqui bem provadinho. Mas 0 fatorial é igual a 1. Tranquilo? Bem, o que eu quero dizer com isso? Com esses tais de fatoriais, tá? Esses fatoriais eles vão nos ajudar a ter a seguinte mentalidade. Quando eu estou fazendo essa minha escolha, o que eu posso fazer? De quantas maneiras eu posso trocar esses elementos? Ora, digamos que nós temos 3 casas, o que de fato é verdade. Primeira, segunda e terceira. Para o primeiro lugar, quantas opções eu tenho? Eu tenho 3 opções, tá? Eu posso botar o número 1, 2 e o 3. Para a segunda casa, quantas opções eu tenho? 2. Eu posso colocar um dos 2 números e não posso colocar o número que eu já coloquei, tá certo? Eu já coloquei um, então só sobram 2. E no último eu já vou ter colocado 2 números, só vou conseguir colocar o número que eu quero. Só tem um. Pelo princípio da multiplicação, nós podemos concluir que tem 6 possibilidades, de fato. Só que nota que ficou 3, 2, 1. Se nós tivéssemos 4 números, por exemplo, número 1, 2, 3 e 4, quantos números eu poderia escrever? Tem 4 opções pro primeiro, 3 opções pro segundo, 2 pro terceiro e 1 pro quarto. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Ou seja, digamos que eu tenha 10 números. Quantas são as possibilidades? 10 vezes 9 vezes 8, O jeito fácil de escrever isso é usar o fatorial. Tu coloca esse ponto de exclamação. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 3 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. E quando a gente está trabalhando com permutação, se nós tivermos n elementos e nós queremos permutar eles, vão ser n fatoriais possibilidades. Essa é uma das fórmulas que tu não tem que decorar, tu tem que entender. Combinatória tu tem que entender, tá? Se tu decorar, tu não vai conseguir ser bom, tu vai se limitar no futuro. Tranquilo? Para a questãozinha básica dos vestibulares mais triviais, dá para fazer só com fórmula, mas quando tu vai avançando, tu vai ver que a criatividade é importante. Mas antes da gente encerrar, eu quero passar para vocês
esse n fatorial aqui, eu quero deixar um pouquinho mais claro como que a gente usa ele, quando que a gente usa ele. E um caso muito clássico é anagramas. Vocês vão ver muito essa palavra, anagrama. O que é um anagrama? Anagrama é toda palavra formada por letras, basicamente, sim. Por exemplo, eu sei que AXY é um anagrama. AYX é outro anagrama. XYA, entende? Toda vez que eu permuto as letras, toda permutação possível, ordenação possível de letras é um anagrama. Pode ou não ter sentido. Por exemplo, prático ou OCITARP, se eu inverter, tá? Ambos são anagramas, tranquilo? Eu quero te pedir quantas são as possibilidades, como eu citei a palavra prático, quantas são as possibilidades de ordenar essa palavra? Quantos anagramas eu posso formar? Tranquilo? Bem, você vai ter que pensar o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, tá certo? 7 espaços. Bem, você pode pensar tanto de forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanto de forma criativa, ou seja, eu tenho 7 opções para o primeiro, 6 para o segundo, 5, como tu pode pensar, eu quero ordenar 7 elementos distintos, não tem nenhuma letra repetida. Eu quero ordenar 7 elementos distintos. Como é que eu faço isso? Ora, ordenação de 7 elementos, 7 fatorial, tá certo? Por hora, pode pensar que fica mais natural, certo? Mas no futuro a gente vai acabar só usando essa notação de fatorial, porque ela fica mais rápida, tranquilo? Próximo vídeo fazemos exercícios para isso aqui ficar mais no seu sangue. Valeu!